pessoal, no programa de hoje vamos receber duas grandes educadoras, pesquisadoras e teóricas na área da educação, Emília Ferreira e Ana Teberowski. Olá pessoal, a entrevistada de hoje é a Ana Teberowski, uma grande pesquisadora e teórica na área da educação. Bom, separamos algumas perguntinhas sobre o seu trabalho e a primeira é de quem é a culpa quando uma criança não é alfabetizada? Oi, é um prazer estar aqui. A culpa está sendo do sistema educacional todo, não apenas do professor, porque muitas escolas e educadores ainda dão para a criança separadamente esse sentido, o ler, o escrever, o entender. Então, quando a criança é alfabetizada, sem dar sentido para aquilo que ela está fazendo, fica complicado que no final o resultado seja positivo. Bom, Ana, e como você acha que deve agir um professor especialista ao deparar com estudantes de quinta e oitava série que não são alfabetizados? Na minha opinião, o professor deve chegar na sala e ir atrás dos motivos daquilo que é ocorrido. Cada caso é muito individual, então o professor chegar numa sala e julgar 30 alunos por um só é muito difícil. Eu sou muito contra esses rótulos de alunos alfabetizados, não alfabetizados, leitores e não leitores. Eu acho muito drástico dizer que um aluno sabe tudo ou sabe nada. Alguns alunos têm a sua resistência individual para aprender por motivos que já trazem de casa, motivos pessoais. Então, é muito difícil para a gente julgar o que levou o aluno não saber e de onde vem a sua resistência. Então, pesquisar as dificuldades de cada um e tratar cada caso individualmente, não como um todo. Bom, Ana, levando em conta que cada pessoa é individual, como o processo de alfabetização deve ser avaliado? O professor deve se basear nas conquistas dos seus alunos, né? Como você mesmo disse, individualmente. A sala não vai progredir de uma mesma forma, então as conquistas de cada um vai ocorrendo e a partir disso o professor deve levando em consideração. E o professor tem que se avaliar acima de tudo. Se ele está proporcionando um ambiente favorável, se ele possui um bom ambiente, bons materiais, se ele tem as estruturas de dar uma alfabetização boa para aquelas crianças, porque ele não pode avaliar o aluno se ele não está dando o que o aluno precisa nesse processo. Bom, e o que é esse ambiente alfabetizador? Bom, Ana, e quais atividades o professor da alfabetização deve realizar? No processo de alfabetização, o professor deve criar grupos menores, para dar a oportunidade dessa criança ser ouvida por ele e pelos outros colegas, e a oportunidade dela ler. Nesse processo, quanto menores for o grupo, vai oportunizar melhor cada criança. E ler bastante para essas crianças que estão nesse processo. Esses dois são duas atividades chaves que o professor deve desenvolver com essas crianças. E é correto o professor escrever para os alunos porque eles não são alfabetizados ainda? Sim, ao contrário do que muitos pensam, sim, porque a partir do momento que a criança dita uma palavra para o professor, ela já teve um contato sonoro com essa palavra anteriormente. Então, através da escrita do professor, essa criança vai criar uma linha de raciocínio de como essa palavra que ele já conhece foneticamente se dá como escrita. Bom, para finalizar nossa entrevista, Ana, a última pergunta é: você acha que o computador pode ajudar na alfabetização da criança? Sim, muito. O micro ele traz muitas possibilidades de aprendizagem muito ricas que as crianças, quando o educador está ensinando, por exemplo, as letras e os símbolos da nossa língua para as crianças, elas têm uma noção que aqueles símbolos e letras são infinitos. Quando elas se deparam com o teclado, elas têm uma noção de quantidade, que são aquelas letras e aqueles símbolos que a gente utiliza para escrever e para se comunicar. Quando as crianças digitam, os teclados têm as letras maiúsculas e no visor aparecem as letras minúsculas. Elas começam a criar na cabeça uma associação de que aquele A minúsculo é igual àquele A maiúsculo. E ao digitar com as duas mãos, elas começam a treinar, a desenvolver a sua coordenação motora através dessa digitação. E aquelas crianças que possuem acesso à internet têm contato com inúmeras notícias, leituras, livros e atividades que podem enriquecer muito esse processo. Bom, muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Obrigada, foi um prazer para mim também. Bom, agora estamos aqui com a Emília Ferreira, uma grande pedagoga e pesquisadora na área da educação. Bom, agora vamos fazer uma entrevista, eu tenho algumas perguntas aqui separadas. Num dos seus livros você afirma que gosta de pesquisar aquilo que te intriga, né? E o que te
te deixa intrigada atualmente? Eu continuo tentando entender como funcionam os sistemas da linguagem da escrita pela tecnologia. E esses sistemas têm que continuar a ser Bom, a pesquisados. segunda pergunta é, o professor deve tentar desvendar problemas do seu dia a dia? Não, porque ser pesquisador e ser professor é diferente. Digo isso porque exerço as duas profissões. E quando estou exercendo a profissão, o problema é de outra forma. O professor, ele não desvenda, ele ensina o aluno a pesquisar. Bom, Emília, na sua opinião, qual a idade para iniciar a alfabetização? Na minha opinião, a criança pode ser alfabetizada a partir dos 5 a 7 anos de idade de uma forma inteligente. Bom, Emília, você como educadora, o que você acha que o alfabetizador não pode deixar de fazer em classe? Não pode deixar de ler, porque assim a criança pega o hábito de ler e conforme lendo, ele pega a forma da escrita, sempre lembrando que o professor deve ter um texto bem lido para a criança entender esse texto. Bom, Emília, para a nossa última pergunta da entrevista, como a senhora avalia a alfabetização na América Latina? A América Latina vem trazendo muitas crianças para a escola, mas mesmo assim, poucas estão aprendendo de uma forma Encerramos significativa. aqui mais uma entrevista com a educadora Emília Ferreira. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada pela presença.